instinto biológico. Tá? Ele transfere as energias perispirituais, espirituais de comando para energias eletroquímicas do cérebro. Traduz. É isso que é o cérebro. Lá no laboratório de anatomia da Faculdade de Medicina, lá da universidade de onde nós trabalhamos, fazendo pesquisa, tem o anatômico. O anatômico é onde existem os cadáveres humanos, que você estuda para, conhecendo a anatomia, tentar entender a origem dos problemas, das doenças. Então tem os técnicos de laboratório, que são pessoas muito inteligentes, que sabem preparar as peças, eles estudam para isso, eles sabem preparar as peças anatômicas. Então tem um técnico muito antigo lá no laboratório, e um dia ele nos viu falando numa aula na universidade, que o cérebro, ele recebe comando do espírito. Ele trabalha há 20 anos no anatômico, há 20 anos que ele vê os cadáveres e os cérebros. Aí ele olhou para mim e falou: puxa, doutor Sérgio, mas que coisa que o senhor falou, quer dizer que o espírito que comanda o cérebro? Como é que eu não tinha pensado nisso? Por isso que esse cérebro não funciona, não tem espírito. Quer dizer, se tem espírito, funciona, se não tem, não funciona. Olha, mas como é que eu não tinha pensado nisso? Aí eu falei para ele: olha, o senhor viveu até agora e trabalhou nessa profissão, eu acho que foi para descobrir isso. E quisera todos nós pudermos ter a mesma descoberta, o mesmo insight que ele teve. Porque às vezes a gente sabe de raciocínio, mas não sabe de coração e de fé. Decor. Decor é decoração. Decor. Né? Quer dizer que é o saber vivido, não é o saber só da inteligência. Então você pega o espiritismo, por exemplo. Não adianta você decorar os livros. Você vai falar muito bonito, mas tem que exercer. O espiritismo é uma religião desde que você saia dos livros. Que você estude o livro, mas saia dele. Se projete, além do livro, nas suas atitudes. Veja bem, eu estou falando isso para vocês, mas a minha orelha está mais próxima da minha voz, eu ouço primeiro. Né? Então esse cérebro aqui, ele permite que nós coloquemos todo o sistema ético do Evangelho, da Boa Nova, na prática. Aí nós estamos fazendo religião. Aí isso é religião, religar, nos ligarmos uns com os outros. Não só dentro da sociedade visível, mas também mediante a interação, a chamada sociocibernética do espírito, a interação com a espiritualidade que está presente aqui e que nós não conseguimos detectar com a retina dos olhos. Porém, percebemos através de alguma coisa que toca aqui o peito. É uma energia sutil que penetra em nós, nos acalenta, nos consola. O cérebro permitiu esse mecanismo de transdução, através da percepção extrasensorial que encontra guarida dentro das vias neuronais, aqui que a ciência está descobrindo. Então nós vamos perceber esse universo espiritual. Percebendo o universo espiritual, na medida em que nós somos espíritos, nós vamos então nos autoconhecendo, tomando conhecimento e ciência de nós mesmos. Tá? Próxima transparência. Aí também o encéfalo, né? Pode passar a próxima. Dentro do encéfalo nós vamos encontrar a glândula pineal. A glândula pineal é o órgão que funciona como uma lente. Vocês sabem, se você colocar uma lente, né, no sol, aí aquela lente concentra a luz do sol, você coloca assim em cima de uma folhinha de árvore. Tem criança que coloca em cima de uma formiguinha, né? Aí queima, porque concentra a luz. Então a glândula pineal é uma lente, né? Ela é uma lente que concentra toda a energia sutil do espírito para que possa ser repassada para o cérebro e o cérebro traduzir para a linguagem eletrobioquímica. Agora, isso daqui é um dos cristais que existe dentro da glândula pineal. Porque a glândula pineal, no meio do cérebro, se você quiser saber onde é a sua glândula pineal, coloque o dedo entre os olhos e faça de conta que é um bolo, a sua cabeça é um bolo e fura. Aí você chega lá na glândula pineal, tá? Então, esse é um dos cristais que existe dentro da glândula pineal, e aqui esse mosqueado aqui são as células, os pinealócitos. Então, dentro do nosso cérebro nós temos inúmeros cristais que são semicondutores, igual chip de computador, tá? Que tem campos magnéticos altamente complexos, capazes de captar as emanações da espiritualidade e traduzir para a estrutura orgânica, através daí que as mensagens do espírito de mágoa, angústia,
depressão, tristeza, vão ser traduzidos para aquela postura orgânica que a pessoa não consegue levantar da cama, ou que a pessoa fica sempre irritadiça, ou a mobilização da voz na direção da produção daquela palavra menos nobre para a pessoa dentro do nosso lar, ou aquele tapa, aquele rancor, aquela batida de porta. Tudo isso é o cérebro traduzindo as orragues do espírito, as angústias do espírito, as mágoas que acumuladas provocam as hipertensões, as cardiomegalias, as miocardiopatias, enfim, as variadas doenças do nosso organismo. A próxima transparência, por favor. Aqui uma célula neuronal. E vocês sabem que o Freud, por exemplo, que pesquisou a alma dentro de um conteúdo bastante limitado, porém importante, ele, durante 20 anos de sua vida, o Freud, ele tentou encontrar a alma nos neurônios aqui, ele fazia cortes histológicos dos cérebros para poder estudar os neurônios. Inclusive, várias técnicas de impregnação pela prata, foi o próprio Freud que inventou, ou descobriu, né? Então, aqui as redes neuronais, tá? Depois ele, no consultório dele, vai descobrir que onde é que está a alma? Ele não estava encontrando aqui nos neurônios. Então ele vai em busca do inconsciente. Mas o inconsciente vai para onde? Ele é tão profundo, o inconsciente. Parece um poço sem fundo, eu não consigo encontrar a origem do inconsciente. Próxima transparência, por favor. Pode passar a próxima, porque eu acho que não vai ter tempo, não vai haver tempo de... Vai passando... Aqui eu quis colocar o seguinte, veja bem, esse inconsciente, que é a alma, na verdade, é o espírito, ele mobiliza também o corpo e faz com que o corpo produza energias magnéticas. Então, olha, aqui tem o cérebro, tá? Ele produz, ó, tá vendo essas ondas aqui? Que vai saindo. Então, você imagina, isso daqui tudo é mapeado pela ciência, olha, tudo mapeado. Então, você imagina que da nossa cabeça estão saindo essas energias. Isso é mensurável, é energia magnética. E nós podemos o quê? Encontrar interferência em outras ondas mentais. Aqui começa um processo obsessivo, por exemplo. Interferência de ondas mentais. Não deixa você parar de pensar naquele pensamento, naquela cantilena de revolta, naquela cantilena de mágoa, naquela cantilena de queixa. Não deixa, porque você fica hipnotizado por outro campo mental que se associa à sua mente. Né? Próxima transparência. Aí nós vamos ter, através do aparelho de ressonância nuclear magnética, que trabalha com supercondutividade quântica, a produção a visualização dessas ondas magnéticas que transcendem a nossa calota craniana. E é através daí que o espírito vai manipular, através dessas ondas magnéticas que se encaixam com o perispírito, que vai haver o comando da estrutura corporal. Então aí a doença vai sair do espírito e tem a sua causa no espírito, o efeito do corpo. Tá? Próxima transparência. Aqui o consultório do Freud, tá? Que tentou pesquisar a alma, o inconsciente, mas onde está o inconsciente? O inconsciente está no espírito. É o espírito. Aqui o cartãozinho dele. Quem quiser procurá-lo no século passado. Né? E a gente tem certeza que o Freud está ouvindo, né? Isso, né? Então, assim, nós louvamos o progresso que ele deu para a psicologia, né? E os seus discípulos, como Jung, que partiram de Freud, né? Então, que Deus ilumine todos esses pensadores que devem estar nos ouvindo, né? Próxima transparência. Essa você pode pular, não vai dar tempo. Essa é interessante. Essa daqui é um eletroencefalograma feito na Itália de uma pessoa em incorporação mediúnica, quando o espírito incorpora. Então, provoca a alteração das ondas eletromagnéticas. Tá? Quer dizer, ocorre esse tipo de alteração. Próxima transparência. Aqui eu coloquei para homenagear 3 pessoas. Um, o Heine, que acreditava no espírito e buscava através da ciência tudo aquilo que a metodologia científica, tudo aquilo que Kardec pesquisou, o Heine, nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, ele com a esposa dele, Louise Heine, né? Aqui o Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores cientistas de todos os tempos, só os brasileiros não conhecem ele, né? Mas os americanos conhecem, os franceses conhecem, né? E aqui o Dr. Alberto Lira, médico psiquiátrico e psicólogo, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Todos pesquisavam a essência do espírito na causa das doenças que nos acometem. Próxima